galera, meu nome é Larissa Nassif, do canal Mundo Jurídico Criminal, e eu tô aqui hoje para ensinar para vocês como marcar o Vademecum para a segunda fase da OAB. Como vocês sabem, todo mundo pode utilizar o Vademecum na segunda fase da OAB, só que vocês têm que seguir algumas regras que estão dispostas no edital. E aí, para não ter erro, resolvi fazer esse vídeo ensinando para vocês como marcar o Vademecum e qual Vademecum vocês podem e qual Vademecum vocês não podem utilizar. Recomendo também vocês lerem o edital para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá? A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: tenham um Vademecum atualizado. Por quê? O Vademecum atualizado com o edital da prova, ele vai te facilitar muito, porque aí você vai poder confiar 100% nele. Imagina a seguinte situação: se você tem um Vademecum desatualizado e cai alguma questão na sua prova que fale sobre algum artigo que foi revogado, você vai responder errado, ou você vai ficar na dúvida. Então, a melhor coisa que você pode fazer é investir um dinheiro e comprar um Vademecum novo, de preferência, né, que você não tenha feito ainda nenhuma marcação, que você não tenha utilizado na faculdade, porque na faculdade a gente marca o Vademecum de uma forma diferente do que a gente vai marcar para o OAB, tá? Então, sem uma marcação, novinho e conforme o edital, tá bom? Que aí você vai conseguir seguir tranquilamente. Aí, a segunda diquinha que eu tenho para dar para vocês é: o Vademecum, ele não pode ser um Vademecum que tenha comentários, tá? Então, Vademecum comentado, lei comentada, você não pode utilizar. Você só pode utilizar o Vademecum com a lei seca. Então, esse Vademecum que a gente tem o costume de usar na faculdade para fazer prova, esse você pode utilizar, que é o Vademecum que tem só os artigos e as remissões. Tá bem? Agora, se vier na capa do Vademecum, assim, lei comentada, artigos comentados, esse tipo de Vademecum, esse tipo de lei, você não pode utilizar, tá bom? Então, é o Vademecum comum que a gente tem costume de usar só com a lei seca, tá? E aí, a terceira dica que eu tenho para dar para vocês é como separar as matérias. Aí que já começa a ficar um pouco mais complicado, que vem seguindo as regras do edital. Você não pode separar o seu Vademecum com um post-it comum, igual a gente tem costume de separar, aquele post-it liso, em branco, tá? Coloridinho. Você não pode utilizar aquele post-it. O que você pode utilizar? Os marcadores das editoras. Esses marcadores que já vem escrito Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Constituição. Esse marcador você pode separar. Caso você não queira investir, pagar no marcador, ou você não vê necessidade, você pode marcar também com clips, ou com os dois, tá? Vocês podem utilizar os dois também. O clips pode ser um clips comum, um clips colorido. E aí você utiliza ele na página para marcar o que você quer diferenciar. Então você pode dividir os códigos, você pode marcar alguns artigos mais importantes, súmulas, tá? Tranquilamente com clips ou colorido ou com clips prata mesmo. E também você pode utilizar esses marcadores das editoras, tá bom? Post-it, hipótese nenhuma. Nem aqueles marcadores de post-it pequenininho de página, nem post-it grande desses que a gente coloca na folha para fazer alguma anotação. Hipótese nenhuma anotação, nenhum post-it, tá legal? A quarta dica que eu dou para vocês é como marcar o seu artigo. Então, como que você vai marcar um artigo que você julga importante para a sua prova e você quer fazer a marcação? Vamos lá. A OAB permite que você faça a marcação com um traço simples. Essa vai ser a sua marcação. Você pode fazer um traço simples ou você pode grifar com um marca-texto, tá? São as duas possibilidades que você tem. Como que você grifa? Você pode grifar com caneta, você pode grifar com lápis, você pode grifar com lápis de colorir, com giz de cera, com qualquer tipo de material de escrever, você pode marcar, ok? O que eu recomendo para vocês? Marque com um lápis de colorir, porque o lápis de colorir é um lápis que vai aparecer muito. Por que eu não recomendo marcar com um marcador de texto? O marcador de texto, dependendo da página, do material da página, dependendo do artigo que você for marcar, da forma como você vai utilizar a força e também da marca do seu marcador de texto, pode acontecer de passar um pouco da cor para outra página. E aí pode acabar te confundindo. Então eu recomendo usar o lápis de cor. Tem limite de lápis de cor, de quantidade? Não, não tem limite. Você pode utilizar quantas cores você quiser. O que eu recomendo você a ter cuidado você não pode estruturar peça. Ou seja, estruturar a peça é colocar de uma forma conexa os artigos
que na hora que você leia, você já consegue estruturar uma peça inteira. Então vamos lá, queixa-crime, você marca o artigo da queixa-crime e todas as fundamentações, você faz remissão, você coloca tudo de uma mesma cor, então isso não pode. Então você não pode colocar queixa-crime toda de uma cor, resposta à acusação outra toda de uma cor, você não pode fazer isso porque o examinador vai entender que você está fazendo uma estruturação de peça, tá bem? Então o que você pode fazer? Grifar com risco simples, sempre com risco simples, ou grifar com marca-texto com a quantidade de cor que você quiser. Na minha época, eu utilizei um lápis de cor laranja, que eu achei que foi uma cor que se destacou bastante pelas cores que tinha no meu vademecum, e eu recomendo. Eu utilizei uma cor só e para mim foi suficiente. Diquinha: como que eu marquei os artigos de peça, artigo de fundamentação de peça? Eu marquei apenas o artigo, eu não marquei o caput. Então, vamos supor, artigo 396. E aí aqui vem o que está escrito, né? Da resposta à acusação. Eu grifei apenas o artigo 396 e não marquei o caput. Por quê? Assim eu consegui lembrar que todos os artigos meus que estavam marcados apenas o artigo e não o caput era o artigo de embasamento, era o artigo que eu usaria para fundamentar. Então eu recomendo que vocês façam isso também, porque vai ajudar bastante vocês a não esquecerem qual artigo que vocês vão utilizar. E aí no caput eu nunca marcava o caput inteiro, nunca gostei, nunca achei que era uma forma fácil de você lembrar, sempre só grifava as palavras-chave, porque eu acredito que na hora que você está virando o vademecum ali preocupado, você consegue achar mais fácil, tá? O que é proibido, que você não pode fazer em hipótese nenhuma? Você não pode fazer asterisco, você não pode circular artigo, circular palavra, você não pode fazer dois riscos, você não pode usar exclamação, interrogação, escrever IPC, importante, atenção, revogado, você não pode usar nenhuma dessas palavras, tá? Isso tudo vai fazer com que o examinador entenda que você não pode utilizar o seu vademecum porque ele está com uma marcação que não é permitida, tá? Então, nada disso aqui vocês podem fazer, tá, gente? Isso aqui tudo é proibido, vocês não podem fazer. O que vocês podem fazer é apenas um risco simples ou grifar com marca-texto, tá? Aí, vamos lá. Outra dica que eu dou, para fazer remissão. Como que vocês vão fazer? Pode fazer remissão? Pode. Tem o seu vademecum e também você pode complementar. O que é remissão? Ah, tem um artigo sobre um assunto X e tem uma súmula que fala sobre esse mesmo artigo que é importante, que eu acho que vai ser importante para a minha prova. Embaixo do artigo, você vai escrever um V, divide, ou não precisa do V, se você quiser escrever direto, súmula 130 do STF. Beleza. Ou você vai escrever vide artigo 21 do Código Penal. Ou vide lei 9.099. Enfim, isso aqui tudo você pode fazer, tá? Fazer essa remissão a esses artigos, leis, súmulas embaixo dos artigos. Se você quiser grifar essa remissão, você pode? Posso. Você pode passar um marca-texto nessa remissão? Também pode, tá? Isso aqui é permitido. Beleza. Qual a próxima dica que eu tenho para dar para vocês? Vocês podem utilizar, e é uma maneira de adiantar o seu processo, às vezes quando a gente não está achando uma coisa que a gente queira, o índice do seu vademecum, tá? Lá nesse índice vai ter o nome das principais coisas que vocês podem precisar procurar, então peça ou alguma tese, vai estar escrita lá por ordem alfabética, e aí você procura e vai ter alguns artigos principais, tá? Então isso vai ajudar muito vocês também na hora de fazer a prova, caso vocês não estejam encontrando aquilo que vocês estão procurando, tá bem? Últimas dicas que eu dou. Use o vademecum enquanto você está treinando, enquanto você está estudando para a OAB. Por quê? Quanto mais você mexer naquele vademecum, maior vai ser a sua intimidade com ele, tá? De preferência, tente comprar uma marca que você já utilizava, porque isso também vai ajudar com que você já tenha um conhecimento maior de onde fica cada artigo, como que se dispõe, as cores. Então, isso tudo vai te ajudar. Então, mexa no seu vademecum antes de fazer a prova do OAB, estude com ele, que isso vai te ajudar muito. E aí, infelizmente, caso aconteça
do examinador entender que você fez alguma coisa de errado e ele queira retirar o seu código da prova, não quer deixar você utilizar. Bom, tem algumas dicas para isso. A primeira é que algumas pessoas recomendam comprar um vade-mecum e deixar ele em branco e levar ele como um apoio. Então, se fosse retirarem o seu vade-mecum principal, você tem aquele outro livre sem nenhuma marcação. Eu, na época, não fiz isso, porque eu acho que é um gasto muito grande que você vai ter. Mas se você acha que isso vai te tranquilizar, compra um outro e deixa ele como reserva, tá? Mas eu entendo que muitas pessoas não têm condição de comprar um vade-mecum a mais só para isso. Então, o que eu recomendo é, faça tudo que eu te falei aqui, que não vai ter nenhum erro, não tem como o examinador entender que você fez alguma coisa de errado. Mas caso ainda assim ele entenda, o que você pode fazer? Se você tiver feito a lápis as revisões, que eu recomendo veemente, façam as revisões a lápis, porque se der algum problema você pode apagar, você pede para o examinador para você apagar e aí você consegue utilizar ele normalmente. Caso você tenha feito a caneta e aí você não possa apagar, você pode pedir para ele grampear as suas folhas, as folhas que você não vai poder utilizar, porque ele entendeu que tem alguma marcação errada. Já ajuda. E caso você entenda que ele está falando uma coisa que não é verdade, que você não estruturou, que você não marcou, que está tudo correto, você chama o coordenador e aí ele vai analisar também. E se ainda assim ele entender que você não poderá utilizar o seu vade-mecum, pede para constar em ata e constar também o motivo da retirada do seu vade-mecum. Tá legal? Essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Estude, faça com calma e qualquer coisa entre em contato com a gente, tá bem? Tchau!